Se tem uma coisa que todo mundo gosta, né, é de comer bem, de gostar de uma boa alimentação, uma boa cozinha. Eu sou daqueles que, sempre quando me perguntam qual é o prato que você gosta, é o famoso prato fundo, né, o prato maior. Essa é a minha preferência sempre. E a Ana Freitas hoje vai falar aqui com a gente na coluna sobre cozinhas, técnicas, insights sobre o comportamento do consumidor, que estão em alta nos bares, restaurantes, de todo mundo. Ayana, eu sei que ninguém tem essa predileção, nem todo mundo tem essa predileção que eu tenho, né? Tem gente que tem aquele paladar mais refinado. Mas conta pra gente quais são as últimas, Ayana Freitas. Bom dia, Ayana. Bom dia, Roberta. Todo mundo tem gente que diz, né, que não tem, mas duvido que o seu PF aí não faça sucesso em algum momento na vida de todo mundo, viu? Pois é, a gente vai falar agora de um pouco de comportamento do consumidor, pensando em bares e restaurantes, né? Que é um setor que a gente chama de food service, que engloba. O food service, na verdade, é um pouco mais amplo, né? Bar, restaurante, padaria, confeitaria, tudo isso que, enfim, como disse o Barão aí, dá prazer pra gente, né? Dá prazer de frequentar. E é um setor que cresceu demais, não só aqui no Brasil, mundo afora também. Cresceu mudou também os formatos, né? Durante a pandemia, esses formatos foram se consolidando agora, que são empresas que fazem alimentos para serem consumidos, ou, na verdade, são alimentos preparados fora do lar. Antes, muitas vezes, a maioria das vezes, consumidos fora do lar também, no próprio bar, no próprio restaurante, e hoje, cada vez mais preparados fora do lar, nesses estabelecimentos, mas muitas vezes consumidos em casa, consumidos dentro da empresa em que você trabalha, enfim. O food service cresceu muito e ampliou muito, né? Como eu disse, a questão de canais, de formatos, né? A gente se acostumou com essa comodidade que é ter um alimento preparado, bem preparado, claro, com qualidade, preço também competitivo, para consumir dentro de casa. A gente vai acompanhar todas essas tendências a partir dessa semana na NRA Show, é uma feira realizada em Chicago, aí nos Estados Unidos, Barão, que traz justamente, enfim, as principais tendências de cozinha, de sabor, de questão de saudabilidade, de tecnologia, como não poderia deixar de ser, né? Tudo é para esse mercado aí do food service, né? E os Estados Unidos são referência porque, claro, né, como acontece no varejo como um todo, muito do que começa a ser feito nessas áreas de food service, de varejo, enfim, começa a ser feito nos Estados Unidos, começa a ser feito em grandes mercados como esses, como a China também, enfim, mas nesse caso especificamente estamos falando do mercado americano, começa aí para ser depois replicado ou não, ou adaptado, tropicalizado para aqui o país, né? Então estaremos aí a partir dessa semana e na semana que vem farei a coluna de lá, inclusive daí, enfim, com quem eu estou falando, depende do que eu estou falando, mas dos Estados Unidos, falando dessas tendências que vão ser apresentadas na NRA. O que são essas tendências, então, para a gente especificar um pouco mais? Falei aqui já de as pessoas consumirem alimentos que são preparados fora do lar, mas consumirem não só no bar e restaurante, quando vão, por exemplo, no Dia das Mães, tivemos ontem Dia das Mães, tantas pessoas foram naqueles restaurantes lotados, né, fazer ali a refeição tradicional do Dia das Mães, o almoço, mas consumir também isso dentro de casa. E aí a gente tem uma gama de estabelecimentos que estão vendo que é um mercado interessante. Por exemplo, padarias que fazem muito isso, supermercados, especialmente aqueles que têm um caráter mais premium, com rotisserias que têm ali alimentos prontos, e até pequenos empreendedores que viram ali marmitas saudáveis, por exemplo, né, viram ali um nicho para explorar. É um tipo de food service também, né? Um tipo de serviço de food service. Você comprar uma marmita fit, uma marmita mais saudável para você consumir em casa, compra 30, 40, deixa lá no freezer e vai enchendo o prato conforme a necessidade. Então a gente vai ver, vai falar muito sobre essas tendências novas aí de negócios, novas não, né, mas que vêm se consolidando nos últimos anos, além de questões, por exemplo, relacionadas ao próprio tipo de alimento, né? A gente sempre falou aqui, tem falado muito de produto plant-based, feitos à base de plantas, de vegetais. Um dos focos, um dos destaques da NRA, por exemplo, são frutos do mar à base de vegetais. Parece estranho, mas é como carne à base de vegetal, né? Contraditório em termos, mas é assim que se fala. Alimentos frescos, alimentos saudáveis, o consumidor hoje está cada vez mais preocupado com a própria saúde, com a saúde da sua família, obviamente, e tem mais opção, né, de você comprar, mesmo que seja preparado fora de casa, ter alimentos frescos e saudáveis para consumir, mesmo que não seja você fazendo, né? Aquela história de, como é que fala? Desembalar menos e descascar mais, né? Dá para comprar isso também hoje, né? E tecnologias a serviço da alimentação também, claro que vão ser foco muito grande da NRA, e a gente está falando de diversas tecnologias, de lojas hoje, e aqui no Brasil já tem também, com totens de autoatendimento, a gente vê muito isso no fast food hoje, né? Mas não só no fast food, atendimento
totalmente autônomo, você faz o atendimento, você faz a compra no totem, finaliza, faz um pagamento e depois, no máximo, passa no balcão e alguém te entrega aquele alimento. Às vezes não tem nem gente te entregando, às vezes é robô, como acontece, por exemplo, em outros países, na Europa, na Ásia, tem modelos assim também em teste. Enfim, são novos hábitos que nada mais são do que reflexos da mudança do nosso comportamento, né, do comportamento do consumidor, que, como eu comentei, da pandemia para cá, é sempre curioso a gente falar da pandemia, mas não deixa de ser, né? Não deixou de ser um limite ali, né? Uma mudança no hábito de consumo. Quer comodidade, quer saudabilidade, quer preço também, preço mais baixo, né? Enfim, até por uma questão de necessidade, inflação no mundo todo. Enfim, tudo isso que é cultural, quase, né? Todas essas mudanças que foram culturais, resultantes ou aceleradas pela pandemia, se refletem nos negócios. E as empresas estão aí atrás para, enfim, para não deixar o consumidor que quer tudo para agora, para nesse momento, num preço bom, não deixar de atendê-lo. A gente vai falar bastante sobre isso nos próximos dias. Oi, Ana, os ouvintes estão perguntando aqui, você falou dessa tendência, frutos do mar à base de vegetais. Como é que é isso? Então não são frutos do mar, né? É, como a carne, né? Se a gente for pensar carne à base de vegetal, enfim, é aquela ideia de você. Eu não sei vocês têm hábito. Eu sei que o Barão tem em casa, inclusive, Tem sim. membros da família veganos, né? Não, veganos ou vegetarianos, enfim. Mas Veganos. existem as duas coisas, né? Existem os alimentos que imitam a carne, ou, por exemplo, aí no caso dos frutos do mar. No ano passado a gente esteve na NRA também, eu lembro que uma das vedetes lá era o ovo plant-based, né? Era uma mistura ali de tofu, enfim. Existe essa tendência de alimentos que se parecem com o que a gente está acostumado a consumir, até para você entrar, né, começar a entrar no vegetarianismo ou no veganismo, que se parecem e tal, tem gosto, textura e tal, de carne ou fruto do mar que seja. E existem os outros também que não tem nada a ver com isso, que são, enfim, são plant-based, mas não imitam essa, não trazem para você essa sensação de estar consumindo uma carne, né? Existem as duas vertentes. Para quem está começando, geralmente é isso, né? Um pouco de imitação do sabor, da textura, daquele alimento que é o que você está acostumado a consumir, mas para você fazer a entrada, para você acostumar, enfim, vai de leve e tal, até você passar a comer, de repente, um alimento que nem faz alusão nenhuma à carne. Tem os dois mercados aí. Mas é um mercado muito em alta, não só lá fora, aqui no Brasil, hoje, no supermercado, né? A gente encontra muitas opções aqui já.